Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as ordens de cálculo no Excel, tá? O Excel tem uma ordem para fazer cada operação matemática e a gente vai ver essa ordem e como a gente faz para alterar essa ordem, tá? Então vamos lá para a nossa tela do Excel e aí a gente já começa, tá? Então essa aqui é a nossa tela, então aqui a gente tem, ó, as 4 operações matemáticas, tá? A divisão, a multiplicação, a adição e a subtração. Então, essa é a ordem que o Excel vai fazer, tá? Então, se tiver uma ou duas ou mais operações, é essa a ordem que ele vai seguir. Primeiro ele vai fazer a divisão, depois ele vai fazer multiplicação, adição e subtração, tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui, ó, por exemplo, tá? Essa aqui, ó, vamos criar aqui, ó, a primeira ordem. Então, vamos fazer o seguinte, ó, igual... Eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 4 mais 6. Olha lá, deu 14. Por quê? Olha lá o que ele tá fazendo, ó. Vamos colocar o zoom aqui para você ver. Olha lá. Então, ó, o que ele tá fazendo aqui, ó? Ele tá fazendo, primeiro, a multiplicação de F5 vezes F5 vezes G5, ou seja, 2 vezes 4. Depois ele está somando 6, tá? Então, ó, F5 vezes G5 dá 8, certo? 8 mais 6, 14. É exatamente o que está aqui, tá? Segunda ordem, ó. Vou colocar aqui, ó, 12... Ó, eu vou inverter a ordem dos sinais aqui, ó, tá? A gente fez aqui, ó, F5 vezes G5 mais H5, tá? Dessa vez agora eu vou inverter, ó, eu vou fazer F5 mais G5 vezes H5, tá? Então, ó, aqui, ó, agora deu 26. Por que deu 26? Porque agora, ó, o que ele tá fazendo lá, ó? Vamos colocar aqui, né? Ó, o que ele tá fazendo lá? Primeiro ele tá multiplicando G5 por H5, tá? Depois ele tá somando o F5. Então ele tá multiplicando lá, ó, 6 vezes 4, 24, mais 2, 26, que é exatamente o resultado que tá aqui, tá? E aí, ó, a última ordem para você ver, ó, eu vou fazer aqui, ó, I5 dividido por H5 mais G5 menos F5, tá? Por que deu 4? Vamos entender lá, ó. Então, qual que é a ordem que ele vai fazer aqui, ó? Ó, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte: primeiro ele está dividindo, ó, I5 por H5, então ele está dividindo lá, ó, 12 por 6, que dá 2, certo? Depois ele está fazendo o que? A adição, então ele está adicionando, ó, 2 mais G5, que é 4, então dá 6. 6 menos 2, que é o F5, dá 4. É exatamente isso aqui, tá? Então, se eu precisar alterar essa ordem aqui, ó, como que eu faço? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo primeiro? Aqui ele está fazendo essa multiplicação, tá certo? Então, o que eu quero que ele faça primeiro? Eu quero que ele faça primeiro a adição para depois ele multiplicar. Como que eu faço isso? Eu uso o parênteses, ó. Então, eu vou copiar a fórmula aqui, ó, para não ter que escrever de novo. Tá, ó, vai dar o mesmo resultado. Vamos formatar aqui para ficar tudo igual. Tá? E aí, ó, agora eu vou inverter, ó. Eu quero que ele faça a soma primeiro. Então, ó, a adição primeiro. Então, eu vou colocar o parênteses aqui, ó. Você vai ver que vai dar um resultado diferente, ó. Deu 20. Por que deu 20? Porque agora, ó, ele tá fazendo o quê? Ele tá somando, ó, 4 mais 6, né? G5 mais H5 dá 10. Vezes F5, que é 2, dá 20. É exatamente o resultado que eu tenho aqui, tá? Aqui, ó, de novo, a mesma coisa, ó. Vamos copiar já os dois aqui, ó. Né? Vamos copiar. Tem que copiar assim, porque senão ele vai arrastar a fórmula, né? Porque eu não travei. Vamos copiar assim.
tá? Então, ó, tá dando o mesmo resultado. Então, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá multiplicando G5 por H5 e somando a F5, tá? Eu vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar o parênteses aqui, ó. Eu vou fazer a soma primeiro, depois a multiplicação. Então, ó, vamos lá. O que ele tá fazendo aqui, ó? Ele tá somando, ó, F5 mais G5, então dá 6, depois ele multiplica por 6. Então, 6 vezes 6, 36. Se eu der o ESC aqui, ó, ele tirou o parênteses, porque eu não tinha dado o Enter. Vou colocar o parênteses aqui de novo. E, ó, dou o Enter. Deu exatamente os 36. Por quê? 2 mais 4, 6, vezes 6, 36. Tá? E aqui, ó, a mesma coisa. Vamos lá, ó. Ele tá dando o mesmo resultado aqui, por quê? Porque ele tá fazendo primeiro a divisão, depois a subtração e depois a soma, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar o parênteses aqui, ó. Pra entender o que ele faz, ó, menos 0,8. Por quê? Vamos dar um zoom aqui, ó. O que ele tá fazendo primeiro? Primeiro, ele tá somando H5 com G5. Então ele está somando H5 com G5 dá 10, certo? 10. Depois ele divide I5 por 10, certo? Que é a soma de H5 mais G5. Se eu dividir I5, quanto que é I5? I5 é 12. I5 dividido por 10 dá 12 dividido por 10 dá 1,5. 1,5 menos 2 dá 0,8. Certo? Ó, ele está fazendo essa soma aqui primeiro, depois ele faz a divisão e depois ele faz o menos aqui, tá? Então dá 0,8. Então é assim, essa é a ordem, tá? Dos cálculos do Excel. E como que a gente faz para alterar? Colocando parênteses onde a gente quer que faça primeiro, tá? Então, por exemplo, lá, se a gente estiver usando mais de uma fórmula, a gente vai precisar usar os parênteses, né, dentro da mesma célula. Se a gente estiver usando duas ou mais fórmulas, a gente vai precisar usar os parênteses para falar, ó, Excel, esse aqui eu quero que você faça primeiro, depois você faz a outra coisa, tá? É com o parênteses que a gente faz isso. Se não ficou claro para você, assiste a aula de novo, faz testes aí, vai treinando, colocando números aleatórios aí, fazendo contas aleatórias para você pegar direito essa ordem de cálculo aí, que é extremamente importante, senão você não vai conseguir chegar no resultado que você precisa, na conta que você precisa, tá? Então é isso, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais!